Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo de número 18. Assim está escrito: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor o louva. Paulo, com este versículo final deste capítulo 10, ele estava se apresentando diante daqueles que surgiram na igreja de Corinto, que estavam desacreditando, duvidando da condição de apóstolo de Paulo e a autoridade com que ele desempenhava o ministério que recebeu do Senhor. E aquelas pessoas que o questionavam diziam-se apóstolos, mas não eram apóstolos verdadeiros. Haviam se feito a si mesmo apóstolos. E agora eles se julgavam no dever de poder avaliar e dar o veredito com relação à conduta de Paulo, dizendo que ele não deveria ser apóstolo, colocando em dúvida a autoridade dele. Então, neste capítulo, ele vai, diante daquelas pessoas, fazer a sua exposição, dizendo qual é o procedimento dele e como foi colocado aqui no subtítulo: Paulo defende a sua autoridade apostólica. Então, ele falando sobre isto, porque havia aqueles que procuravam tirar proveito do rebanho e se apresentarem como melhores. Sempre é assim. A pessoa, quando está fora da direção de Deus, não tem a aprovação de Deus, ele se apresenta como alguém favorável, se mostra de uma forma que, se as pessoas não tiverem o devido discernimento, pode ser iludido, pode ser enganado e pode ser levado por um caminho totalmente estranho. Mas Paulo, então, fez aqui, falou qual era a sua conduta, como é que ele servia a Deus. Não como aquelas pessoas que procuravam vangloriar-se a si mesmo, quer dizer, apresentar a si mesmo, mostrar as suas qualidades, os seus feitos, como que se aquilo pudesse trazer o louvor. Eles mesmos se vangloriavam. Né? Mas quando encontramos a palavra de Deus, o melhor não é a gente falar bem de nós mesmos, mas é agir e viver de tal maneira que sejamos agradáveis diante do Senhor, e quem tiver que dizer alguma coisa, nunca serei eu mesmo, mas sim será sempre o estranho, será um terceiro, uma outra pessoa que, ao observar a minha conduta, a sua conduta, conduta de cada um de nós que servimos a Deus, ele vai ter então um discernimento de como é a nossa conduta e o que pode ser glorificado o nome do Senhor pelo nosso procedimento. E neste último versículo ele diz que, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Nós sempre encontramos esse tipo de pessoas quando chegam em determinados lugares. Eles ficam falando das suas qualidades, ficam falando das suas formações, dos seus estudos, dos seus reconhecimentos durante os homens, durante as instituições, durante a política, recebem aqueles direitos de títulos de cidadão, né? Pessoa que vive nesta condição, eles vivem à procura disso. O deleite deles é conseguir alguma coisa para ter o que mostrar diante do povo, para com isso o povo colocá-lo num outro patamar e fazer deferência para com essas pessoas. Olha como fulano é o melhor preparado, ele está bem preparado, olha quantas formações, olha que condição, olha a maneira de se expressar. Tudo isso são coisas que são induzidas pelas pessoas para conseguir o louvor,
que eles antecipadamente fazem de si, para que os outros depois confirmem aquilo que ele está dizendo. Veja o que Salomão escreveu em Provérbios, no capítulo 27, e o versículo 2, ele escreveu a seguinte palavra: louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Então, deixando bem claro aqui que quem aprova, quem deve dar o tributo de louvor a Deus por a nossa conduta estar sendo de acordo com a vontade do Senhor, está dito aqui que é o estranho e não eu próprio falar de mim mesmo. Demonstrar as minhas virtudes, as minhas qualidades e me colocar sempre em superioridade aos outros. Isso não é bom. Isso não funciona no reino de Deus. Isso não traz aprovação diante de Deus. Pode trazer vanglória diante do povo. O povo pode ficar ensoberbecido diante de uma situação como esta e colocar a pessoa em uma outra condição diferente dos demais. E ele diz, e o estrangeiro, e não os teus lábios. Então nós temos que ter o devido cuidado. O próprio apóstolo Paulo diz que tudo quanto nós fizermos às pessoas, aos irmãos, o que quer que seja, nós devemos fazer na intenção e de coração de que estamos fazendo não para a pessoa, mas estamos fazendo para o Senhor, porque Ele nos deu a oportunidade de, naquele momento, ser um instrumento nas suas mãos, um canal de bênção para atender, suprir, ajudar, seja lá o que for, a necessidade de alguém. Mas que eu faça não como se estivesse fazendo para a pessoa em si, para em troca receber o louvor e a aprovação dela. Mas eu devo fazê-lo a ela como se eu estivesse fazendo para Deus. Foi o que Jesus disse sobre aquele que estava enfermo e ninguém foi visitar, estava na prisão, ninguém foi ver, estava com frio. Enfim, várias condições ele colocou ali. E as pessoas dizem, mas quando, Senhor, nós te vimos com frio, com fome ou na prisão? Ele disse, quando o fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Portanto, vocês não ajudaram o necessitado, o enfermo, o faminto, o que estava em prisão. Vocês não foram vê-lo. Então, vocês não fizeram. E se não fizeram a eles, não fizeram a mim. Porque se tivessem feito a eles, teriam feito diretamente a mim. É o que Paulo sempre diz. Tudo o que fizermos, fazei para a glória de Deus, dando, através de Jesus, ações de graça. É o que Paulo deixou aqui. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Eu não devo, você não deve, nós não devemos buscar aprovação diante daquilo que nós apresentamos. Mas fazê-lo com sinceridade, lealdade e discrição, sem tocar trombeta, sem exigir alguma coisa em troca, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Agora, quando nós trabalhamos desinteressadamente, de vanglória, mas trabalhamos ativamente para que o nome do Senhor seja glorificado e a quem mister que o Senhor determinar seja o beneficiado, o Senhor, ao ver o meu trabalho, o seu trabalho, a maneira como nós o servimos, o nosso procedimento, Ele é que vai trazer-nos o louvor. Mas aqui, estes falsos apóstolos que sempre apareciam lá nas igrejas do tempo primitivo, eles se vangloriavam de muitas coisas. E por isso Paulo deixou registrado esta palavra dizendo que quem se louva a si mesmo não é aprovado, não tem aprovação. Como é que a pessoa vai se autoaprovar? Não existe isso. Eu só posso ser aprovado se um terceiro examinar e avaliar a minha conduta. E aí vai tirar o veredito, vai ter o discernimento
dizer se estou aprovado ou reprovado. Mas eu mesmo, de mim mesmo dizer que eu mesmo me aprovei, isso não condiz. Isto é uma conduta dos falsos apóstolos, dos falsos obreiros, dos falsos irmãos, daquelas pessoas que, na verdade, não servem a Deus, mas estão no meio do povo de Deus, vestido de uma capa de fingimento e procurando mostrar aquilo que não é. E quando Paulo diz isso, ele diz, não é aprovado quem a si mesmo se louva. Quando eu e você observarmos as pessoas querendo trazer glória, louvor e orgulhar-se diante das pessoas, das suas qualidades, dos seus estudos, da sua formação, dos seus recursos, podemos discernir aí que é alguém que está buscando aprovar a si mesmo. Então, já de imediato, entendemos que esta é uma qualidade de quem não é verdadeiro, de quem não é fiel a Deus. Quem é fiel a Deus não se preocupa com estas coisas. Ele preocupa-se, sim, em ser grato a Jesus, em fazer a obra que ele confiou, fazê-la com alegria, fazê-la de coração, demonstrar amor naquilo que está fazendo, sem nenhum interesse à vista, fazendo única e exclusivamente para a glória do nome do Senhor. Estes que trabalham desta forma, certamente o Senhor tem aprovação para eles. Porque quem pode, em verdade, nos aprovar e reprovar, não são os homens, mas é Deus, que com ele está o poder de aprovar ou reprovar a nossa conduta. Nós, sabendo que passamos sempre por avaliações, uma vez que estamos em Cristo e servindo a Deus, nós precisamos viver, trabalhar e ter um comportamento digno do nome do Senhor, para que não sejamos reprovados. Reprovados. O que não posso é eu usar os meus próprios lábios para aprovar a mim mesmo naquilo que eu faço. Não. Eu tenho que fazer o trabalho e deixar com Deus, porque a aprovação depende de Deus. E Ele vai avaliar a minha intenção, a minha conduta, a maneira como eu estou trabalhando para Ele, naquilo que Ele me permite desempenhar na sua obra. Então, tudo isto é que vai identificar. Você nunca vê Paulo se vangloriando de qualquer coisa. Não. Ele sempre se colocava como aquele que era, podemos dizer, o último da fila. Sempre colocando na condição de um servo do Senhor. E no momento quando ele pensou que tinha feito alguma coisa, ele disse, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então ele reconheceu e entendeu que ele só produzia alguma coisa diante de Deus por conta da condição em que ele servia a Deus, sem nenhum interesse à vista, sem nenhuma busca de fama, de poder, ou de vanglória, ou de posição, mas ele estava ocupando o lugar que Deus lhe havia dado, sem tocar alarde, sem fazer festa, mas fazendo o trabalho que lhe foi confiado, com dificuldades, com ameaças, com perseguições, com prisões, com sofrimentos, mas ele fez até o fim. E, portanto, ele recebeu de Deus esta aprovação. Então, não são os nossos lábios que devem nos vangloriar, mas nós devemos fazer tudo unicamente para a glória de Deus, porque a glória é de Deus. A glória do homem é como a flor da erva. Murchou a flor, acabou a glória. Mas a glória de Deus é permanente. E nós trabalhamos para manifestação da glória de Deus.
Então, tudo na nossa vida deve identificar que nós estamos fazendo um trabalho para Deus e que não queremos daquele trabalho pessoalmente para nós fama, descrição, orgulho, vanglória, ostentação, nada disso. O que estamos fazendo é o que Deus nos permitiu fazer. Porque se não fosse através da ação de Deus na nossa vida, nós também não teríamos condição de fazer coisa alguma. Então, se conseguimos, é porque Deus esteve presente. Deus nos ajudou. Deus nos deu a condição necessária para fazer aquele importante trabalho. Mas os dias que nós vivemos, nós encontramos em praticamente todos os lugares pessoas nesta condição, que eles estão mais interessados em buscar a fama, o poder, a posição, a vanglória e se autoaprovar, vangloriando-se a si mesmo dos seus feitos, e com isto, aquelas pessoas que ainda não têm um discernimento afinado com a palavra de Deus, se deixam levar por esta situação e começam a endeusar estas pessoas e as colocam no lugar de Deus. E aí surge a idolatria, que é um pecado diante de Deus. Mas porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então não é melhor que Deus avalie o nosso trabalho e, estando dentro do seu propósito, da sua vontade, ele faça a aprovação, do que nós mesmos fazemos a nossa aprovação e buscarmos a aprovação das pessoas? Nós estamos trabalhando para Deus, em favor das pessoas. Não estamos trabalhando diretamente para as pessoas em si. O nosso trabalho é para Deus. Mas o beneficiário do trabalho que fazemos são as pessoas. Mas, primariamente, nós trabalhamos para Deus. Para agradar a Deus, para glorificar a Deus, para torná-lo conhecido, para que vidas se cheguem à presença do Senhor. É esta a finalidade da nossa conduta e do nosso trabalho. Se sairmos desta realidade para colocarmos o foco em nós mesmos e pedir a atração das pessoas para a nossa vida e para o que estivermos fazendo, significa, à luz desse texto, que nós estamos querendo a aprovação, como que diz, forjada, forçada, facilitada. E isso a palavra de Deus não dá nenhum tipo de aprovação. Porque os mesmos que podem te aprovar hoje, amanhã te reprovam. Mas quando você faz um trabalho que seja unicamente para a glória e louvor do nome do Senhor, quando ele te aprova, ninguém te desaprova. Então qual é o melhor? Não é servir a Deus de maneira sincera, prudente e transparente e deixar que Deus faça a avaliação, do que nós buscarmos a avaliação dos mortais? É muito melhor nós fazermos como para Deus. E beneficiar a quem tiver necessidade. Mas o nosso alvo é que nós estamos fazendo para Deus. Porque é Deus que ordena as coisas para fazer. Nós somos simplesmente um instrumento. Ele nos comunica e nós vamos e cumprimos e obedecemos. Então estamos fazendo aquilo que Deus nos direcionou para fazer. Então ele direcionou. O trabalho é dele, a obra é dele, o resultado é ele que vai promover. Então a glória daquilo é para Deus também. Eu não tenho participação nenhuma naquela glória. Aquela glória é unicamente para Deus. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. Nós observamos e identificamos rapidamente as pessoas que têm esse espírito de autoaprovação, de louvar-se a si mesmo, de magnificar-se
dos seus feitos, das suas obras, dos seus trabalhos diante das pessoas, que não sobra nada para as pessoas glorificar a Deus. Por quê? O antropocentrismo tomou conta. O homem tornou-se o centro para que ele fosse, então, vangloriado pelas pessoas, aprovado, adorado. E é assim que muitas pessoas têm caído em erros gravíssimos. E nós observamos como está um desencontro muito grande nos dias em que estamos atravessando nesta condição de pessoas que se fazem a si mesmo, se fazem apóstolos, se fazem pastores, se fazem obreiros, se fazem líderes, se fazem detentores de alguma coisa que não recebeu de Deus. Mas que a pessoa força em dizer que tem. Mas quando vai buscar o fundamento, a essência, descobre-se que foi a própria pessoa, na sua ilusão, no seu orgulho, na sua vaidade, que se autopromoveu a si mesmo. E quando vamos avaliar o resultado do trabalho, não tem. Por que não tem? Porque não está fazendo um trabalho para Deus. Quem recebe de Deus e faz conforme Deus orientar, haverá um grande resultado para Deus. E Deus, no futuro, ele recompensa a cada um. Mas nós não trabalhamos de olho na recompensa. Nós trabalhamos por gratidão a Deus, em obediência àquilo que Ele nos confere e glorificando a Ele por sermos considerados dignos de sermos um instrumento nas mãos do Senhor. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Qualquer coisa que fuja dessa esfera já beira a exibicionismo, a vanglória, a ostentação, a atrativos para si próprio. Então, nós temos que sempre representar a Cristo. E o nosso trabalho deve levar as pessoas para a proximidade de Jesus. Nunca em volta de nós. Nunca reunir grupos em volta de mim. Nunca procurar ter pessoas cativas diante de mim daquilo que faço. Não. Este é o espírito maligno que muitas pessoas têm dado liberdade para que ele se manifeste e tem formado estes grupos em volta de si, cuja o louvor e a glória não é para Deus. E, portanto, não fazem parte dos salvos, embora estando no meio deles, mas estão totalmente desqualificados à luz da palavra de Deus. O intuito nosso é, em tudo que fizermos, levar a Cristo, apresentar a Jesus. André, quando conheceu Jesus, chamou Simão e levou Simão a Jesus. Quando os gregos foram lá, ele não falou para os gregos, vem comigo, fica comigo. Não, levou-os a Jesus. Filipe, quando encontrou Natanael, não disse para ficar com Natanael. Disse, vamos a Jesus. E levaram a Jesus. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer com essa intenção, de levar tudo a Jesus. Porque é dele que recebemos o trabalho, a direção, a aprovação, e o que fazemos devemos depositar diante do Senhor Jesus. Por isso que Paulo deixou bem claro aqui, ele não procurava se vangloriar de ser apóstolo. Aquilo não foi algo que ele comprou, que ele negociou, ele barganhou para conseguir o apostolado. Não, ele foi chamado por Jesus. Ele foi escolhido por Jesus, nomeado como doutor e apóstolo dos gentios. Isso não foi ele que chegou lá e mostrou um certificado e disse, olha, eu sou formado, agora eu sou doutor e apóstolo dos gentios. Não, isso foi Jesus que designou ele nesta condição, porque o chamou para isto. E ele desempenhou este importante trabalho. Então, se houver alguém ouvindo que tenha entrado por este caminho de buscar a sua autoaprovação,
buscar glória pessoal, procurar fama, poder e posição, e vangloriar-se diante das pessoas, colocando-se em superioridade aos demais, pode estar certo que diante de Deus você está totalmente reprovado. Por quê? Quem a si mesmo se louva não é aprovado, mas sim aquele a quem o Senhor o louva. E o Senhor só vai louvar aquele que, na verdade, trabalhar desinteressadamente, tendo como objetivo unicamente a manifestação da glória de Deus e a aproximação das pessoas a Jesus Cristo para salvação. Esta deve ser a nossa conduta. Quando voltarmos a este princípio de desprezarmos a vanglória e o foco no ser humano e colocarmos em Deus, as coisas vão funcionar melhor. Os resultados vão aparecer. O poder de Deus vai se manifestar. Tudo vai se encaminhar bem. E nós não vamos ter nenhum tipo de prejuízo, porque estamos fazendo algo para Deus, com o poder e a força que Ele nos concede para assim realizar. Então que possamos meditar neste ponto e não procurar esta aprovação barata, este louvor próprio. Os meus lábios louvar a mim mesmo. Não. Isto é espírito mundano. Mas quem serve a Jesus, ele tem o seu coração voltado e os seus lábios para tributar glória unicamente a Deus e a mais ninguém. Tudo que fizer vai estar centrado nesta direção, para a glória de Deus, para a proximidade do Senhor Jesus Cristo. Então, que o Senhor ajude-nos, que vivamos desta forma daqui por diante. Querendo Deus, amanhã retornaremos.